as experiências de quase morte, agora tratando desse assunto. O que seriam? Uma experiência de quase morte é um momento em que o indivíduo tem ou uma morte de fato ou uma quase morte de fato. O que eu quero dizer com isso? Biologicamente, esse indivíduo morreu. Ele não tem os sinais típicos de vida: contração intestinal, onda cerebral, respiração, circulação. São os sinais vitais que a gente costuma demonstrar. Então, esse indivíduo cessou todas essas atividades. Efetivamente, biologicamente, ele morreu, de acordo com a definição médica que se faz disso. Então, esse indivíduo, muitas vezes, mas nem sempre, passa por uma experiência onde ele narra uma série de fenômenos que acontecem com ele antes do retorno dele. A experiência de quase morte também pode ser um acidente. Um aluno meu dirigindo a moto dele, numa noite de chuva aqui, indo em direção ao centro da cidade, deu de cara com um táxi que estava atravessando a rua e não viu. Tinha um semáforo, o táxi vazou o semáforo. Meu aluno encheu o carro e capotou por cima. Enquanto ele capotava, ele viu o corpo dele caindo e ele se via fora do corpo. Daí agora a gente está falando de uma experiência de fora do corpo, né? Não foi uma experiência de morte, mas teve um elemento da experiência de morte, que foi o grande susto. Então você salta fora quando você tem uma grande ameaça física acontecendo. Existem outros momentos em que as experiências de quase morte também acontecem sem que o indivíduo de fato esteja nem perto da morte. Por exemplo, grande parte desses elementos da experiência de quase morte acontecem com náufragos. O indivíduo está lá no meio do mar sozinho, em desespero, ele sabe que provavelmente seja o fim dele, ele começa a ver parentes que já morreram, ele começa a conversar com entidades espirituais, ele começa a ter todo um complexo da fenomenologia que a gente encontra nos indivíduos que de fato cessaram a função biológica e que de fato morreram. É mais comum você ter os relatos, evidentemente, entre indivíduos que passam por essa experiência e que cessam a vida e depois voltam, né? Mas de quando em quando você ouve um relato desse tipo. Um professor meu sofreu um acidente, bateu numa árvore e viu o corpo dele estendido no chão e ele estava sentado no galho da árvore. Ele desceu do galho, ainda não entendendo bem o que aconteceu, foi até lá e falou para os paramédicos que já tinham chegado: não mexe aí, eu não quero voltar aí para dentro. Foi quando ele percebeu que ele era ele e ele era ele, né? Não estava morto, mas estava quase. Ou teve um grande susto. Então, essa fenomenologia, ela engloba uma série de experiências, 15 delas, na verdade. A que é mais marcante é a saída, o encontro com pessoas já falecidas. Às vezes não. Às vezes quando você tem alguém naquele comitê de recepção que ainda vive. O segundo grande momento é entrar no túnel, né? Que a gente ouve esses relatos em tudo quanto é canto. Você vai na direção da luz e enquanto você está indo na direção da luz, você vê a sua vida em retrospecto. Que é uma função importantíssima para muitas pessoas de autoavaliação e autoanálise, né? E finalmente alguns relatam que chegam do outro lado e de fato encontram com seres angelicais e alguns dizem que conversam com Jesus Cristo em pessoa. Pode ser. Não tem motivo para duvidar de que esse fenômeno é genuíno nesse sentido, né? Mas esse complexo de coisas acontece. Muitas vezes o indivíduo chega lá, ele passa por essa avaliação, continuando os fenômenos. Ele recebe alguma instrução de alguém que está do lado de lá, e às vezes ele diz, olha, ele recebe a mensagem: olha, você ainda não está na sua hora aqui, ainda, você tem que voltar. Outras vezes a pessoa pede para voltar. Tem coisas por fazer, os meus filhos são pequenos, enfim, e aí a pessoa pode voltar, às vezes por escolha própria, às vezes é direcionado para retornar. E esse complexo de fenômenos devolve a pessoa para o corpo dela com uma mentalidade muito diferente daquela que ela tinha quando ela foi. Volta mais espiritualizada, essa pessoa se torna muito mais universalista, com valores muito mais acentuados. E eu li uma pesquisa que mostra que 60% das pessoas que passam por essa experiência voltam com um dom de cura. Então, é difícil a gente caracterizar um único fenômeno, são vários. Que depende muito da pessoa, né? Envolve questões muito próximas. Muito próximas da pessoa e às vezes, né? Isso, e às vezes envolve um acontecimento incompleto, que é de igual valor, não é? Então, caracteriza-se a experiência de quase morte dessa forma. Os resultados e as causas são diferentes, provavelmente, para cada uma das pessoas, né?
E recentemente nós tivemos um caso muito divulgado na mídia, né, do Dr. Heber Alexander. Ele é neurocirurgião de Harvard, ele ficou 7 dias em coma, lançou um livro falando justamente da experiência de quase morte que ele teve. Vamos comentar um pouco sobre esse caso. Em todos os outros relatos que eu já li muitos a respeito e já conheci muita gente que passou por essa experiência, porque quando você começa a falar a respeito, sempre vai ter um na sua plateia que vem conversar contigo. Olha, eu passei por isso, ou meu primo passou por isso, ou meu pai passou por isso. Então você acaba conhecendo um monte de pessoas que já teve essa experiência. Mas o que é único na experiência deste médico, primeiro, é a profissão dele. É um neurocirurgião de renome, que tem todas as... Ele é munido de todos os argumentos lógicos e bons para que você possa dizer, essa pessoa sabe do que ela está falando do ponto de vista das reações biológicas. O que foi tão singular com relação ao fenômeno dele? Não chegou a morrer, ficou em coma durante uma semana. O que ele teve que causou o coma dele? Um tipo de meningite raríssimo que se aloja no cérebro do indivíduo e detona o neocórtex da pessoa, que é onde acontece o processamento das informações. Eu não sou neurocirurgião, não saberia explicar como que funciona, mas eu sei que o que consolida a memória é essa região. Então o indivíduo tem uma experiência consciente e ele consolida por ali. Como é que você pode ter uma experiência de consciência se a parte do seu cérebro que processa isso não existe mais? Isso leva a gente a concluir que a consciência é extracorpórea. Tudo bem? Ela transcende a biologia, porque isso é comprovado, não é especulação. Os exames biológicos mostram que ele não poderia ter passado por aquele fenômeno. Um em cada, eu não lembro o número, mas um em milhares sobrevive a essa infecção de meningite. E quem sobrevive costuma sair desse fenômeno como um vegetal. Este, em particular, depois da experiência toda pela qual ele passou, ele voltou e consolidou memória depois. Então hoje ele já voltou à profissão normalmente e sabe discutir o fenômeno. Ele escreveu um livro, inclusive. Escreveu um livro a respeito. Depois... E, aliás, foi o momento que ele tomou interesse nesse tipo de assunto, foi quando ele passou pelo fenômeno. Ele nem se envolvia muito nesse contexto religioso. Muito pelo contrário, ele era cético e ele ouvia com pouca paciência os relatos dos pacientes dele que passavam pelo mesmo tipo de fenômeno. E quando ele voltou, ele enfrentou a mesma indiferença também dos colegas dele, que diziam, primeiro, que era impossível ele estar vivo. Primeiro, né, ele deveria ter morrido daquilo lá. Ele deveria, se sobreviveu, deveria ser um vegetal. E como é que ele pode ter qualquer tipo de memória? O segundo grande elemento que torna da experiência dele única em comparação com outros é que inclui experiências de todas as religiões do mundo. Vai desde o nível mais baixo da existência, que é o tal do Hades, o inferno, né? Lá onde ele se sentia como uma espécie de verme, até um encontro com o ser de luz mais alto de todos, que ele considera Deus, né? E toda a gama no meio de seres angelicais ou não angelicais também, com quem ele teve contato. E quando você junta tudo, todos esses fenômenos que misturam todas as religiões num só, o que você vai parar para pensar? Que é um fenômeno que é físico, que é um fenômeno que é psíquico e que é um fenômeno que é espiritual, igual aos sonhos. Só que num outro nível de realidade. Todos esses elementos em coletânea parecem dar suporte para todos os outros que a gente ouve outras pessoas relatando. Junta todos, né? E para mim foi tão singular por causa disso. A primeira grande coisa é a gente precisa estar muito mais atento à nossa espiritualidade. A gente precisa desenvolver muito mais tolerância com outros, porque um dos grandes elementos de peso é a tolerância, quando a gente está sendo avaliado. Sonhos, experiência de quase morte, meditação, oração, todos esses elementos fundidos trazem para nós uma capacidade melhorada de a gente entender a nós mesmos primeiro e entender os outros em segundo plano. Se a gente começar a dar ouvidos às pessoas que passam por esses fenômenos, a gente tem que começar a prestar muito mais atenção no nosso comportamento. E eu digo mais, a partir do momento que um fenômeno como esse é comprovado, em outras palavras, comprova-se que existe vida depois da morte. Exemplo,
nós teremos que nos tornar muito mais responsáveis com a nossa criação. Seja a nossa como seres humanos, seja a nossa com relação ao nosso meio ambiente, seja a nossa em relação com os bichinhos que a gente cria, com os nossos vizinhos, enfim, teremos que, e isso é um mecanismo, teremos que de certa forma, formar uma autoconsciência muito maior para que a gente possa também, de certa forma, disseminar isso entre as outras pessoas. Isso, nós sermos pessoas melhores, né? Isso nos torna melhores. Todos esses fenômenos nos tornam melhores. Prestar atenção nos sonhos, orar, meditar, passar pela experiência de quase morte eu não quero, né? Mas imagino que seja bastante edificante. E traz a gente esperança. Traz a gente esperança que o fim não está aí. A primeira pergunta que a gente faz é o que é sonhar? Então, dentro daquele universo que o povo comum compreende como um sonho, seria alguém dormindo, tendo imagens que passam pelos olhos. E todo mundo sonha. Mente. E todo mundo sonha. Claro que se você quiser esticar um pouquinho mais o conceito, então daí você vai ver que a pessoa não necessariamente precisa estar dormindo para estar sonhando. Existe o tal do sonho acordado, né? E eu vejo aluno meu fazendo isso o tempo todo em aula. Passa de uma faixa para outra rápido. Mas, de modo geral, a gente compreende o sonho como uma coletânea de símbolos. Cada um, naturalmente, vai ter o seu conjunto, certo? E cada um tem o seu conjunto e temos também, às vezes, símbolos que são chamados universais, que todos têm e que, em princípio, sob certas circunstâncias, significariam a mesma coisa para todo mundo, né? Exemplo disso seriam os arquétipos de Jung, que você poderia colocar como o velho homem sábio, o cachorro, enfim, desfiladeiros, penhascos, que são símbolos universais ou quase universais, e teoricamente significariam a mesma coisa. Isso daí depende de contexto, coisa e tal. Então, essa mescla de coisas que a gente caracteriza como um sonho, tipicamente. Nem todo mundo lembra dos seus sonhos. Quantos sonhos nós temos por noite? Existem pesquisas que mostram que são 35 a 50 sonhos por noite, sendo que um sonho pode ser caracterizado por apenas uma imagem que se lembre, mesmo que ela seja em isolamento. Você lembra daquela imagem, aquela imagem traz significado para você, então isso pode ser caracterizado como um sonho. A maior parte de nós vai lembrar do último que teve, ou nenhum, né? Dependendo do estado em que a pessoa está na vida. E às vezes você tem a sorte ou o azar de lembrar de muitos numa noite só. Meu recorde pessoal sendo 9 numa noite, na época eu estava escrevendo meu livro a respeito. Então, tem uma gama grande, né? Mas a gente esquece a maior parte deles, se não todos. Qual a função do sonho na sociedade atualmente e pelos tempos também? Eu diria que tem função tripla. É um evento biológico, não tem como negar. Todos os mamíferos pelo menos sonham, todos. Gato sonha, cachorro sonha. Então tem uma função biológica. E quem estuda um pouco de biologia e compreende como funcionam os sistemas biológicos sabe que nenhuma função existe, e uma função tão prevalente como essa, porque você chega a ter 14 mil sonhos por ano, então nenhuma função existe biológica se ela não tem alguma função. Então você não teria tantos sonhos, você não passaria tanto tempo da sua vida sonhando se isso não tivesse uma função biológica. Essa é a primeira. Então, sonho tem função física. Também, aparentemente, exerce uma função psíquica. Agora, eu não estou falando do espiritualismo, eu estou falando do poder da mente mesmo, de você realizar certas coisas, de você prever o seu futuro, de você entender o seu passado. Então, uma função mental, por assim dizer. E, no terceiro plano, a gente tem daí o sonho que tem um elemento espiritual, que vem como um elemento do seu cérebro para fazer com que você melhore. Não que você siga uma religião, mas a função espiritual de aprimorar você de acordo com a missão que você veio para cumprir. Então, os mais espiritualistas, inclusive, iriam por aí. Eu tive um sonho, esse sonho me orientou na minha missão, né? Então, o sonho exerce uma função biopsíquica e espiritual, tanto biológico, quanto psíquico, quanto espiritual. E eu acho que de todas essas funções, talvez a mais relevante seria essa do psiquismo, de você conseguir realmente trabalhar com os poderes da sua mente biológica, da sua mente física, para você poder, por exemplo, prever o seu futuro. O que parece muito estranho para algumas pessoas, né? Mas eu não tenho medo de dizer que somos todos profetas.
É uma concordância, inclusive, com o pensamento desse canal, né? Boa Vontade TV. Tem um livro do nosso presidente, José de Paiva Neto, que diz: somos todos profetas. Tá bom, então. Justamente mostrando, né, que temos essa capacidade de antever os acontecimentos, sejam pelas várias ferramentas, uma delas os sonhos, naturalmente, com essa função psíquica, função espiritual. Vamos falar um pouco mais sobre essa função espiritual. O que seriam os sonhos espirituais? O sonho espiritual, ele traz para você mensagens de moralidade, ele traz para você mensagens de cumprimento de missão, o que você tem que fazer nesse lugar para você poder passar um passo adiante, né? Traz sentido de bondade, traz sentido de compaixão. Às vezes você tem um sonho muito forte e você acorda dele, digamos, mais tolerante com certos tipos de situação. Então a função espiritual dele é mais ou menos por aí, te mostrar a sua missão e trazer para você valores. E os papéis psíquicos que o sonho contribuem ou tem perante o indivíduo? Eu costumo caracterizar em 5 tipos diferentes. 2 dos mais relevantes, na minha opinião, é a previsão do futuro, o que a gente chama de pré-cognição, ou um entendimento de alguma coisa antes de aquilo acontecer, e, por exemplo, resolução de problemas. Você consegue resolver uma série de problemas simplesmente tendo tido um sonho e interpretando esse sonho corretamente. Várias máquinas foram inventadas dessa forma, como, por exemplo, a agulha de costura industrial foi inventada através de um sonho. O sonhador estava dentro de um caldeirão preso por uma tribo africana, e chegou para ele um nativo com uma lança na mão, e nessa lança havia uma perfuração na ponta. E o nativo chegou para ele e disse: se você não inventar agora a agulha de costura, eu mato você. Ele olhou naquela lança e percebeu a perfuração na ponta, na frente, em vez de atrás, que seria onde você teria a perfuração normal. E ele acordou às 3 horas da manhã, chacoalhou a mulher dele: olha, olha... E a mulher dele falou: pode ser 3h30 da manhã, né? Me deixa em paz. E ele falou: não, mas é porque eu fiz agora a descoberta de como se faz a agulha de costura. Esse é um sonho psíquico clássico. Einstein relatou que teve sonhos também. As descobertas científicas, muitas vieram por meio de sonhos. Os grandes cientistas, às vezes, fazem suas descobertas por meio desse tipo de mecanismo. Mas gente comum também, como eu e você, a gente tem sonhos que, de repente, quando você acorda desse, você fala: agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Esse é um clássico sonho psíquico. Outros sonhos psíquicos clássicos são aqueles que ajudam a gente a prever o futuro, normalmente dentro dos próximos 3 dias. Então você tem aquele sonho e se você conseguir entender o que está acontecendo ali, você consegue jogar para os próximos dias e realmente você vai perceber, com um pouco de treino, como isso funciona. Dezenas de exemplos eu posso dar que demonstrariam como funciona essa questão da nossa capacidade psíquica ou de previsão de futuro por meio dos sonhos, né? Voltando um pouco, o senhor falou que tem 3 funções: a biológica, a psíquica e a espiritual. Uma perspectiva mais evolucionista, teve algum papel na nossa sobrevivência, na adaptação da espécie? Como a gente pode analisar por essa vertente? Um experimento interessante que responde diretamente à sua pergunta. Pegaram os gatos e acoplaram eletrocefalogramas nos gatos. E analisaram o comportamento das ondas cerebrais enquanto o gato estava preparando estratégias. Estava acordado preparando estratégias. O que ele vai caçar? Então eles colocaram o gato numa situação onde ele estava fazendo o planejamento do dia dele, por assim dizer. Estou colocando uma linguagem de uma forma que as pessoas provavelmente entendam melhor. Então eles colocaram o gato numa situação onde ele estava fazendo planejamento. Tá? E aí, enquanto ele dormia, eles acoplaram de novo o eletrocefalograma e descobriram que o padrão de ondas cerebrais, enquanto ele dorme e sonha, é parecido com o padrão das ondas cerebrais quando ele está preparando estratégias. Qual foi a conclusão óbvia? Ora, talvez enquanto ele sonha, o que ele está fazendo é preparar estratégias. Qual teria sido a função disso para a humanidade ou para os nossos ancestrais lá no início, 100 mil anos atrás ou mais? Porque a gente sabe que os mamíferos todos sonham há milhões de anos. Será que não foi a mesma função? Que esses sonhos ajudavam para te dar orientação lá atrás, biologicamente falando? Então é um mecanismo que te ajuda a entender o seu meio ambiente e como interagir com ele. É uma função biológica, porque é uma função de sobrevivência pura, né? Você precisa sobreviver no seu meio. Como é que você vai fazer para entender o seu meio? Os sonhos aparentemente funcionam para isso. E as religiões como um todo têm exemplos de pessoas que tiveram sonhos. Foi importante para o desenvolvimento. Bíblia, o Alcorão, o Talmud,
toda a literatura religiosa mundial, os hindus tinham uma coleção de livros que tratava exclusivamente de sonhos, né? Uma coleção todinha de literatura filosófica que tratava só disso. Os gregos tinham também, né? Então, permeia a história da humanidade o sonho. E permeia de uma maneira muito interessante. Ora é um que vê o futuro, ora é outro que resolve o problema do rei ou do faraó, não é? Uma perspectiva mais cristã, nós temos relato na Bíblia de José que foi alertado por meio de sonhos para fugir para o Egito, então garantindo a própria sobrevivência de Jesus. Então daí você pode pegar e fazer essa mesma equiparação. Evolucionária biológica, que provavelmente tenha sido essa a função deles desde o início. E daí depois a humanidade, quando aprendeu a escrever, que foi um marco muito importante na nossa evolução, passou a expressar isso de uma forma mais detalhada.